Lá no fundo da Amazônia, bem onde a tecnologia já não serve para nada e os mapas viram só papel, existe uma história que é contada quase em sussurros. Uma lenda que se recusa a morrer. Por quê? Vai que não é só uma lenda? Se prepara porque a gente vai mergulhar fundo nas evidências por trás do mistério de Miratininga, a cidade que respira no coração da selva. Sabe, esse ditado antigo dos povos do Alto Solimões, isso não é bem uma metáfora. É um aviso, na verdade. Descreve aquela sensação de estar sendo vigiado o tempo todo por alguma coisa. Uma inteligência antiga, uma consciência que está em cada folha, em cada sombra, e que protege muito bem os seus segredos. Então, vamos direto ao que interessa. A lenda fala de Miratininga, a cidade que flutua. Mas esquece a ideia de Eldorado, de ruínas de pedra para a gente encontrar. Miratininga é um evento, um lugar que de repente se manifesta, sabe? Sob condições muito específicas lá no meio do Alto Solimões e depois some, como se nunca tivesse existido. Tenta imaginar a cena, que foi descrita várias e várias vezes. É noite de lua nova. Uma névoa muito densa, que não é normal, sobe do rio e abafa todos os sons. Aí do nada, um cheiro de jasmim, que não tem nada a ver com o lugar, corta o ar úmido. Lá longe, uma luz esmeralda começa a pulsar, bem suave, e por um instante revela umas ruas submersas de pedra branca. E o som? Cara, não são vozes humanas. É tipo um coro que parece o barulho de água correndo, mas com ritmo, com uma intenção. Quando amanhece, não tem mais nada. O rio tá normal, a vegetação fechou tudo, a floresta apagou os próprios rastros. Para uma história virar um aviso de verdade, ela precisa de uma vítima, né? E é aqui que entra o Elias. Ele era um cartógrafo, um explorador que passou a vida mapeando os cantos esquecidos do planeta. E a lenda de Miratininga virou obsessão dele. Ele achava que, com a técnica certa, podia provar que ela existia. Elias partiu para sua última expedição e se tornou a primeira peça-chave desse nosso quebra-cabeça. As anotações que conseguiram recuperar do Elias revelam uma verdade que dá arrepios. Miratininga parece ter um sistema de defesa em camadas, quase como um ser vivo. O primeiro obstáculo é a força bruta, o Mapinguari, uma criatura bizarra que patrulha o perímetro. Se o invasor sobrevive a isso, ele encara a guerra psicológica do Curupira, com suas pegadas ao contrário e ilusões que distorcem a realidade e enlouquecem quem tenta passar. E para quem de algum jeito consegue superar os dois, ainda tem o guardião final, a Anganá, uma entidade que não ataca seu corpo ou sua mente, mas as próprias leis da física ao seu redor. E é aqui que está a descoberta mais sinistra do Elias, o coração do mistério. Miratininha não quer ouro, não quer almas, ela quer conhecimento. Ela é um organismo gigantesco que funciona como um arquivo vivo da floresta. E quando uma consciência inteligente como a de um humano a encontra, o organismo não expulsa, ele cataloga. Ele assimila a pessoa, transformando a consciência e as memórias do invasor em parte da sua própria estrutura. O Elias não morreu. O destino dele foi infinitamente mais estranho. Ele encontrou a cidade impossível que procurava e o preço foi se tornar um dos seus artefatos. Relatos de testemunhas que vieram depois descrevem uma nova luz entre as ruas de pedra. A silhueta de um homem com um remo, parado, brilhando com a mesma luz esmeralda da cidade. O cartógrafo virou um ponto fixo no mapa que ele mesmo tentou desenhar. A história do Elias poderia ter virado só mais um conto de explorador que sumiu na mata, se não fosse por uma coisa. Um único objeto que foi encontrado meses depois na margem de um rio, a quilômetros de onde ele foi visto pela última vez. Um sextante de latão negro. Um artefato que simplesmente não deveria existir. Levaram o objeto para análise e os resultados, bom, não faziam sentido nenhum. Primeiro, ele mantinha uma temperatura constante de 37 graus Celsius, igual a um corpo humano vivo. Segundo, se você encostasse o ouvido, não ouvia o som do mar, mas sim a voz fantasma do Elias, recitando sem parar uma lista de nomes de plantas em latim, muitas que a ciência nem conhece. A bússola, totalmente maluca, não apontava para o norte, mas para um ponto que se movia no meio da selva. E o golpe final, que quebrou qualquer lógica, veio da análise microscópica. O metal tinha estrutura celular. O sextante não foi feito, ele foi cultivado. No meio dos papéis do Elias, essa anotação desesperada deu sentido ao caos. Ele entendeu, tarde demais, o que era aquele objeto. Não era um instrumento para se guiar, mas algum tipo de chave, ou repelente. Uma proteção que, de alguma forma, mantinha os guardiões longe. Quando ele perdeu o sextante, ele não ficou só perdido, ele ficou exposto.
Claro, um objeto com propriedades tão bizarras não ia ficar em segredo por muito tempo, né? O Comando Militar da Amazônia foi alertado sobre uma possível ameaça, talvez biológica, talvez tecnológica, e lançou a Operação Vértice. Uma equipe de elite, com o que havia de mais moderno em vigilância e armas, foi enviada com uma missão: seguir a bússola do sextante, encontrar a fonte e neutralizar. O confronto da tecnologia do século XXI com essa anomalia da Amazônia foi um massacre. Os satélites de radar mapearam uma cidade fantasma que não existia no chão. Os rádios de comunicação foram invadidos, e no lugar das vozes dos soldados, só se ouvia aquele mesmo som de água correndo da lenda. As câmeras térmicas não achavam calor, mas sim pontos de luz fria onde deveriam estar os seres vivos. A própria selva parecia se mexer em tempo real, com rios e árvores mudando de lugar para bloquear a expedição. Era a natureza reescrevendo a realidade para se proteger. E depois, silêncio total. A última coisa que a base recebeu da Operação Vértice foi uma rajada de dados criptografados, enviada pelo capitão Vargas, segundos antes da unidade inteira simplesmente sumir dos radares. Era o relatório final de um homem que viu que não deveria. O Vargas entendeu. Olhando pelas lentes proibidas do sextante, ele não viu o espaço, mas o tempo. Ele viu a floresta como uma única superconsciência que existe desde a Pangeia. Os guardiões não eram monstros de lenda, eram um sistema imunológico desse organismo planetário. E a expedição militar? Bom, ela foi vista como uma infecção. Com essa frase final e terrível, a transmissão cortou. A Operação Vértice não foi derrotada. Foi consumida. O organismo se defendeu, neutralizou a ameaça e a absorveu, como um corpo que digere um invasor. Simplesmente, fim da linha. Por 10 anos, o relatório Vargas ficou trancado em servidores militares de segurança máxima. Uma história inacreditável, enterrada sob camadas e camadas de sigilo. Mas a ameaça não tinha desaparecido. Ela aprendeu, ela evoluiu. E ela não precisava mais que as pessoas fossem até a floresta. Ela encontrou um jeito novo de caçar. Preste atenção na velocidade da infecção. Cauã, um hacker, acha o arquivo. 5 minutos depois de quebrar a criptografia, os pixels da tela dele começam a brilhar com aquela mesma luz esmeralda da lenda. O código do relatório se revela não como texto, mas como um tipo de vírus biodigital, reescrevendo o sistema operacional do computador dele com padrões que parecem DNA de planta. A webcam dele liga sozinha, mas não mostra o quarto dele, e sim uma imagem ao vivo das ruas submersas de Miratininga. Num último ato, ele vaza tudo na internet. 1 hora depois, ele some. A polícia encontrou o apartamento trancado por dentro, sem sinal de arrombamento, mas o computador do Cauã estava derretido e bem no meio do teclado destruído estava brotando uma Vitória Régia, perfeita. A flora da Amazônia se manifestou a partir do silício. A barreira entre o biológico e o digital tinha sido quebrada. E assim a gente chega à conclusão mais assustadora de todas. Miratininga adaptou seu método de caça para a nossa era. O mistério que antes precisava de coragem, de exploração física, agora viaja como informação. O próprio arquivo que prova a existência dela se tornou a isca. A nossa curiosidade virou o gatilho da armadilha. E isso nos deixa com uma pergunta bem perturbadora. O arquivo que o Cauã vazou, o relatório Vargas, agora está por aí em algum lugar da internet. A história de Miratininga não é mais só uma lenda para a gente ouvir, mas um código para a gente achar. A floresta está online. E cada clique por curiosidade pode ser um convite para ser o próximo a ser catalogado.